Oi, pessoal, eu sou Marcelo Cacciatore, especialista em investimentos, e estou fazendo esse vídeo a convite da Rações Futura. Alguns de vocês já devem ter me visto nos dias de campo da Futura, onde eu já palestrei sobre a importância do hedge na gestão de risco de produção. Eu tenho certificação pela Ancor, CEA Ambima, que é especialista em investimentos, e SUSEP, o que me qualifica como investidor profissional pela CVM. Eu ressalto que as informações aqui apresentadas, elas são opiniões, ou seja, são exclusivamente minhas e a Rações Futura não tem responsabilidade pelas informações desse vídeo. Lembrando também que a rentabilidade passada não garante uma performance futura. E o conteúdo desse vídeo, ele é educacional e não constitui uma recomendação de investimento. Eu gostaria de começar trazendo uma planilha que mostra uma situação prática de um confinamento utilizando a nutrição da Futura. Essa planilha aqui, esse exemplo, eu deixei a planilha o mais simples possível, que conforme a gente vai ajustando esses campos aqui, onde a gente consegue deslizar as variáveis, eu tenho automaticamente uma análise dos custos, rentabilidade e consumo e também um gráfico para tornar um pouco mais visual a questão da nutrição, do custo do bezerro e o que é lucro. Lembrando que a gente não considera a despesa operacional, apenas a rentabilidade em cima da nutrição. Uma informação muito importante é aqui na análise de rentabilidade os percentuais. O percentual total ele é calculado em cima do tempo de confinamento. A gente traz esse tempo para uma rentabilidade mensal, só que muita gente não tem muita noção, não tem muita referência do que faz, por exemplo, 1,9%, 2,5%, 3%, se isso ao mês é muito, se é pouco. Então, essa terceira informação aqui, que é meses para dobrar, nada mais é do que uma referência para você saber que nessa rentabilidade você dobra o seu capital nesse tempo aqui. Então, conforme a gente ajusta os preços, igual eu vou fazer agora, você vê que toda a planilha vai se ajustar de acordo com as informações que eu vou entrar aqui. Eu já deixei a planilha pronta para a gente ganhar tempo, mas aqui embaixo eu consigo ajustar o preço do núcleo futuro e conforme eu altero essas variáveis aqui dos campos que estão em vermelho, que são os que mais vão impactar o preço e nos quais eu estou aqui para falar sobre a proteção, conforme a gente ajusta a saca de milho, perceba que aqui em cima, em custo da ração, eu aumento o meu custo da ração, diminuo a minha rentabilidade, eu vou aumentar o meu custo de diária, diminuir o meu lucro por animal. Então, aqui nesse caso, eu tenho, por exemplo, um preço da arroba que eu posso variar ele aqui, por exemplo, 270, 300, 320. Conforme eu vou ajustando isso e variando esses preços, eu consigo ter uma noção maior de como que está a minha operação ou operação de um cliente. Eu gostaria de enfatizar mais a questão do hedge, tá? Da proteção. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos com preços atuais. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 6. Na verdade, agora já passou da meia-noite, então é dia 7, quinta-feira. Mas esses preços são de segunda-feira, no dia 4 de novembro de 2024. E eu trouxe aqui exemplo com o contrato de boi e com o contrato de milho. Hoje, o contrato de dezembro, negociado a R$ 324, eu posso me travar no mercado futuro, e aí é muito simples, porque o mercado futuro basta eu vender ao preço de 324 e aguardar o fim do contrato, ou eu vou rolando essa posição pelo tempo que for. Posso ficar posicionado para vários meses desde que eu faça essa troca de contrato todos os meses por uma questão de liquidez e ajuste do tamanho do lote, quantidade de arrobas que eu estou travando, se ainda é interessante realizar a trava ou se a gente consegue ajustar com outra estratégia. Então, assim, o manejo da operação
também tem que ser feito, também tem que ser acompanhado diariamente. Então, quando a gente consegue travar no mercado futuro, é muito mais simples. Quando a gente fala do mercado de opções, eu vou uma operação estruturada, onde nesse caso aqui, com o preço a 324, eu compro um seguro parcial de queda, ó, operação seguro parcial de queda. O que é isso? Hoje que o mercado está 324, eu me protejo dos 324 aos 314, ou seja, R$ 10, e para isso eu vou pagar um prêmio. Então, não necessariamente eu estou fazendo uma venda futura, eu estou me protegendo contra uma queda de preços, eu estou comprando um direito, tá bem? Eu estou comprando um direito de vender algo. Assim como a gente faz o seguro do carro, a gente compra o direito de vender o carro para a seguradora. Então aqui eu estou dando o direito para o produtor de vender a arroba dele a R$ 324. Mas aqui eu estou travando R$ 10 e gastando 6. Não é uma operação interessante porque se o meu lucro máximo é 10 e eu estou gastando 6, quer dizer que se o mercado subir R$ 5, eu ainda estou R$ 1,10 no prejuízo. Então, como que eu posso reduzir o custo dessa prêmio? Eu consigo adicionar um risco, que é R$ 10 para cima, eu adiciono o risco de, se acima de 334 o mercado continuar subindo, você começa a ter ajuste negativo daqui para cima, e eu reduzo esse prêmio, eu não, né? A corretora que dá o preço para a gente reduz esse prêmio para R$ 4,45. Esse contrato é um contrato mais curto, de dezembro, mas eu posso fazer isso para meses para frente. Então eu trouxe aqui um exemplo, as mesmas duas operações para fevereiro. Note que, por ser uma operação para frente, uma operação no futuro, ela vai me custar mais caro, custa R$ 7,95, dos 317 até os 307, porque a referência é 316, dinheiro no tempo. Nada mais é do que você pegar a taxa de juros e descontar esse preço de referência. Se a gente adicionar um risco R$ 10 para cima, a operação custa 40 centavos. Então, se a gente pensar que agora, no começo de novembro, eu consigo me travar para um contrato em fevereiro pagando 40 centavos por contrato de boi, pode fazer sentido para alguns. Lembrando que é uma operação que, se a arroba continuar subindo, pode ter o risco de um ajuste negativo. Mesma coisa para março. Note que é um contrato que já não tem tanta liquidez. Eu consigo fazer a operação de trava de R$ 10 gastando 8, ou seja, mais tempo para frente fica um pouco mais caro. E se eu adicionar o risco de R$ 10 para cima, o meu prêmio cai para R$ 1,95. Essas operações estruturadas são montadas por nós e a gente faz o acompanhamento disso. Eu consigo fazer isso no boi e consigo fazer também no milho. O milho ele já tem o indicador como Campinas, e eu trouxe o contrato, por exemplo, para maio de 2024. Só que a operação do milho é uma operação inversa, onde para o contrato de maio eu tenho o preço em R$ 73,68 e eu faço uma proteção de alta. Ou seja, se o milho subir nesse intervalo de preços aqui, ó, entre 73,50 e 85, eu gasto R$ 3,50 por saca, me protejo de toda essa alta, mas se o mercado cair, eu não exerço essa opção. Eu gastei os R$ 3,50 desse seguro de alta e compro o milho mais barato no mercado físico. Um último exemplo que eu queria trazer aqui, vamos lembrar lá de 2021, quando a gente teve uma queda de R$ 50 no preço da arroba, no intervalo de um mês e no principal mês, que é o contrato de outubro. O que que acontece? Se o cliente tem uma operação dessa, ele não perde como todo mundo perde. Ou ele pode comprar apenas um contrato. Por exemplo, aqui no caso, o mercado estava 324 quando a gente fez essa cotação. O cliente pode comprar um contrato lá nos 310 ou nos R$ 300, ou ele pode vir na planilha, entender qual que é o custo dele da arroba produzida e falar assim, bom, se o mercado hoje está operando nos 324 e o meu custo da arroba produzida é em 196, se eu comprar uma proteção lá nos R$ 300, eu ainda estou protegido. Se o mercado cair para 280, por exemplo, para 260, eu estou protegido nos 300. Se acontecer qualquer desastre, vamos falar assim, o cliente está protegido. Então, não consigo trazer num vídeo rápido todas as vantagens e desvantagens,
todos os riscos, os custos envolvidos, como fazer a operação, explicar mais detalhes a questão da padronização dos contratos. Por isso, seria interessante a gente conseguir marcar um curso com os representantes para a gente poder entender e vocês também terem capacidade técnica de discutir isso com os clientes de vocês. Então, pessoal, como vocês viram, essas ferramentas, elas são ferramentas estratégicas para o produtor garantir estabilidade num mercado tão volátil como o da pecuária. Essa capacitação, ela pode trazer uma diferença enorme no fechamento de negócio, principalmente no relacionamento de vocês com os produtores, porque vai ter valor no trabalho que vocês fazem. Tá? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre essas ferramentas e oferecer esse diferencial competitivo para os clientes, a gente pode conversar sobre fazer um curso completo para os representantes da Futura. Tá? E eu estou aqui pronto para ajudar vocês.